Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDef, VMSP Studio, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, ó, tem Varejo Cast News pra você. Eu, Caio Camargo, aqui diretamente de São Paulo, e meu colega Fred Alecrim, diretamente de Natal. Hoje, Fred, é isso mesmo? É isso aí, continua aqui na Terra do Sol, Natal, capital do Rio Grande do Norte, meu amigo Caio Camargo. Exatamente. Você tá passando frio aí, né, cara, em Santo André? Muito, cara, muito. Pra quem tá aqui em São Paulo, sabe, essa semana tá pesada, cara. O inverno chegou aqui em São Paulo essa semana. 10 graus, 9 graus, tá puxado, cara, tá puxado. Quero começar por aquela parte sempre muito boa aqui dos nossos comentários. Nosso episódio Rage Bait, o risco das marcas sobre o algoritmo do ódio, também tem reverberado bastante. Você que não ouviu ainda, não perde, vai ouvir, porque o episódio ficou um dos melhores que a gente já fez, na minha opinião. E neste episódio nós temos dois comentários bem interessantes, Caio. Eu espero que não sejam os comentários. Não são. A Cláudia Lima escreve: parabéns, gostei do conteúdo, obrigado, Cláudia. Espero que você comente mais aqui nos próximos. E o Emerson Lucas, muito boa discussão mais uma vez, meus amigos, abraços e força sempre. Nosso amigo Emerson lá do Vila Olímpia, grande amigo. Cara, e bastante gente mandando foto nos stories pra mim, pra você também, né, cara? É tanta gente que não dá nem pra fazer a lista. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que reportou pra gente, com o carinho de vocês. E, Fred, eu vou fazer também aqui um agradecimento especial. Ontem eu tava na Biofair, na Naturaltech, cara, e eu encontrei a nossa amiga Dayana Bise, cara, da Bise Água de Coco. Ah, Bise, ó, uma das melhores águas de coco do Brasil. Exatamente, e depois eu vou mandar pra você o áudio que ela falou ontem, de uma palestra minha, mas ela falou do quanto a gente tem ajudado com o Varejo Cast no negócio dela e tudo mais. Então, Bise, fica esse carinho aqui, assim, muito obrigado pra você, assim, agradecer as palavras, assim, um quentinho no coração da gente, assim, esses feedbacks que a gente recebe, tá? Então as palavras são muito bacanas, então assim, tô dividindo com o Fred aqui, tá? E muito obrigado aqui pelas palavras de ontem, minha amiga, e pra todo mundo que tava lá ontem também, muito obrigado também lá na Biofair, também foi muito bacana o evento todo lá, Fred. Aliás, um dos maiores eventos que eu já vi de saudabilidade, produto natural, bem legal mesmo, bem interessante pra quem não conhece, tá? Essa semana chegando um pouquinho mais tarde, a gente não conseguiu gravar antes, então vai chegar aí hoje sábado, pra você, dependendo do nosso Ianes, o nosso Yannis, que também tem IA no nome, essa, né? Cara. Então, a gente pede ajuda, a gente também tem nossa IA, né? É o nosso Yannis, né? Então aqui, querido ouvinte, querido e querida Varejo Cast, a gente tem o Caio, que é o Chief Artificial Intelligence Officer, então nosso Caio, e nós temos o Ianes, ou seja, aqui é tudo movido a IA, né, cara? É isso aí, eu tava tomando café com um amigo meu essa semana, cara, que é o Sérgio Santos, né, um especialista em marketing, que escuta a gente também, ó, Sérgio, lá. Ele falou, pô, e o Yannis, cara? Pô, na minha mãe e tal. Eu falei, ó lá, Yannis, também tá sendo citado nos episódios também, cara. É isso aí, cara. Pessoal, mandando um abraço pra você. Bora lá, meu amigo, a gente começa esse episódio aqui do Varejo Cast News. Uma notícia que vem de lá, Labubu. O boneco Labubu, Fred. Vem nada de news nessa notícia, tá? É publicado no Instagram. O Labubu ultrapassa a Vale, cara, em valor de mercado, meu amigo. Olha lá, falamos do Labubu como tendência. Tá cada vez, quando você vai num shopping, na rua, você tá vendo mais desses bonequinhos espalhados aí pra tudo quanto é lugar. E aí o valor agora do Labubu, da marca Labubu, vale, cara. Olha isso. Olha que coisa interessante, né, Caio? A gente falou, se você não viu, não ouviu esse episódio, o episódio onde a gente fala de todas essas tendências que estão acontecendo hoje no mercado, que vai de Labubu a Baby Reborn, entre outras. Vale a pena também ver para você que não tá aí mergulhado nessas tendências, mas principalmente não é a tendência, né, cara? É de onde elas vêm e o porquê delas nesse momento. E se a gente for ver, essa era da nostalgia, que é o que traz muito para isso, do escapismo, né, do play, que a gente já falou muito aqui dos estudos da WGSN, isso tem muito a ver, como é que uma geração tem nostalgia de uma época que ela não viveu, né? Isso é muito curioso. Mas hoje eu tô aqui no Rio Grande do Norte, né, um dos estados dessa querida região do Brasil, que é o Nordeste, e o que eu percebo aqui é uma volta ao forró, origem, mesmo esses cantores mais modernos, tipo Wesley Safadão, Xande Avião, fazendo shows onde eles fazem uma celebração daquelas músicas que fizeram sucesso aí nos anos 80, 90.
Então a gente tem essa nostalgia na música, a gente tem essa nostalgia na moda, a gente tem essa nostalgia nos brinquedos. No cinema, é reboot em cima de reboot, né, cara? No cinema, por exemplo, é reboot em cima de reboot, quase não tem se fala de coisas novas e sim. Vamos reciclar, vamos refilmar, vamos refazer, né? Então tem muito disso também, né, cara? Incrível muito isso. Muito disso. A gente vai ter o próximo reboot famoso, vai ser Goonies, né? Os caras começaram a produzir. Aí, então a gente tá novinho na cabeça, vai voltar pra televisão, entre outros ali, né, cara? Isso, exatamente. Então a gente percebe, assim, por trás do Labubu, tem a Pop Mart, né? Que é uma loja, assim, que é quem é o detentor aí do Labubuí, é onde a loja que a gente vê filas quilométricas atrás desse bonequinho tão fofinho, né, Caio? Tão fofinho. Ainda, ó, fala baixo pra minha filha não escutar. Daqui a pouco vai ter que ter um aqui em casa, já. Mas sobre de 250 milhões as ações ali na empresa contra o valor de 243 da Vale. Então, é engraçado, né, cara? O tamanho do que é um negócio da Vale, a complexidade, as estruturas para movimentar e para um bonequinho acaba fazendo tanto o valor de mercado. Hype ou não, o fato é o fato. E, Caio, é uma coisa interessante porque ele foi, né, a própria matéria atrás, ele foi criado em 2015, né, pelo designer Casey Lang. E aí a Pop Mart incorporou em 2019. A partir daí, ele começou a crescer, mas foi em 2023, quando ele entrou em versões de pelúcia, né, para chaveiros, que começou e principalmente lá vem de novo, né, o impulsionamento que a gente já falou aqui, o poder das redes sociais e dos influenciadores, começou quando a Rihanna, a Kim Kardashian, começaram a falar, e aí com seus bilhões de views, né, no TikTok, ajudaram a transformar esse personagem nesse símbolo aí, né, do que a gente está vivendo hoje, dessa cultura pop. Próximo agora, a matéria vem lá da Infomoney. E aqui, Açaí e Atacadão lideram o ranking de marcas mais valiosas do varejo alimentar, Fred. Aqui foi publicado o ranking, certo? Tem as marcas, a gente vai citar elas, e eu acho que assim, pra gente começar essa conversa, Fred, é um retrato do que a gente tá vendo hoje, ainda do reforço do modelo de atacarejo. Então assim, se o Carrefour em algum momento comprou o Atacadão hoje é muito maior que o Carrefour Brasil, o Açaí tem a sua força de mercado, então o negócio do atacarejo hoje, até pelos volumes de vendas, né, acaba sendo muito maior do que as marcas tradicionais de supermercado, certo, meu amigo? Certo, mas a gente vai falar daqui a pouquinho, né, em outra matéria, que tem um outro movimento que vai ajudar a fortalecer marcas, que é exatamente o movimento contrário dos atacarejos, né, que são os mercados de proximidade, de bairro, o local, né, como a gente já falou aí há um tempo. Então a gente tem aí o Açaí em primeiro lugar, o Atacadão, o Mateus, né, o Mix Mateus aí, que continua seu processo de expansão, comprando aí redes menores. Então o supermercado está crescendo assim, horrores, e o mercado mesmo de supermercado, isso fala, é o Mateus, né, o trabalho que eles estão fazendo. Né? A gente tem o Super Mufato também, né, lá do Paraná, sempre que eu tô por lá, sempre visito, tem operações muito legais também, Zafari. O Zafari, Marte Minas, Supermercados Condor, Guanabara, o famoso Guanabara do Rio lá, que tem a promoção aniversário do Guanabara, né, cara, que é famoso. Ultimamente tava dois comediantes do Porta do Fundos, um deles o Nabote, que eu gosto bastante, e uma outra comediante que eu esqueci o nome dela aqui, que ela canta pra caramba, canta Tina Turner e tal, sensacional. Acho que eu até sei quem você tá falando, eu também esqueci, que até programa próprio também. O Atacarejo, Angelone tá ali, mas isso mostra, né, o caminho de marcas hoje que os supermercados todos estão buscando, que é o crescimento através do atacarejo, né? Existem algumas dúvidas se esse modelo ainda consegue ter uma franca expansão, né, se ele já não tá em algumas praças já se canibalizando. O que a gente mais vê nesse movimento hoje, né, Fred? Você deve estar vendo isso também aí em Natal. O pessoal do atacarejo, que era o antigo cash and carry, olha o nome bonito que o pessoal usava antes de falar atacarejo, né? O cash and carry, que era o modelo americano. Cash and carry é da prateleira de sellers, vendors e shoppers, né? Exatamente. É na mesma prateleira. E a grande questão aqui, Fred, é que eles estão começando como estratégia a entrar com serviços novamente, né? Então você tem um balcão de frios com fatia na hora, você tem um açougue, tem uma padaria, e que acaba quase remodelando o papel do hipermercado que desapareceu do país, né? O hipermercado desapareceu como modelo de negócio que tinha vários segmentos, você comprava eletrônico, né, roupa e tudo mais, e aí o atacarejo agora está entrando com serviço nessa conversa, porque realmente só a competição de preço e produto para o consumidor é mais complicada, né, saber só o menor preço, ele quer um pouquinho mais de serviço, então o serviço tem sido um atributo, mas é uma discussão grande, pode até ser um dos episódios que a gente faça como tendências para conversar um pouco desse momento de mercado entre a conveniência e o atacarejo que está acontecendo aqui.
Certo, e aí a próxima matéria, né, já pula aí exatamente para o contraponto, que é uma possibilidade, até porque grandes marcas também têm operações de mini mercados, né? Então isso pode também projetar essas marcas aí para subir nesse ranking, né, cara? Exatamente, a gente está falando da matéria do portal Dedução. Tem nesse aqui, mini mercados representam 12% do faturamento do setor, ou seja, exatamente o outro lado da moeda, como você estava falando, certo, meu amigo? É isso. Tanto, né, Caio, que até aqui, por exemplo, aqui em Natal, a gente tem 2 atacarejos que estão dentro da cidade, né? Atacarejo tem muito aquela de ser nas áreas periféricas, nos arredores, na área metropolitana. Então, assim, eu concordo com você quando você disse que eles começaram a ocupar esse espaço que o supermercado deixou de ocupar, só que, por outro lado, né, nos bairros começa a surgir cada vez mais esse mercado de proximidade, esse mercado local ali que as pessoas começaram a perceber a sua força. A questão de você ter um ambiente mais caloroso, mais acolhedor e, o mais importante, começaram a perceber que não é vender tudo, mas ter ali uma curadoria, uma seleção de produtos, que é aquela questão do dia a dia, porque o que não é dia a dia, a pessoa vai até o atacarejo e tal, mas aquilo que é a conveniência propriamente dita, né, Caio? E acho que tem uma questão que não está na matéria, Fred, mas faz sentido, que eu acho que é a questão do tempo, né, cara? Essas lojas, elas poupam o tempo, então as pessoas topam pagar um pouco mais caro do que pagarem no supermercado, ou às vezes no hipermercado, no atacarejo, mas elas estão comprando uma conveniência de tempo. Não, eu vou comprar só uma barra de chocolate ou Coca-Cola que acabou, porque aqui embaixo é rápido, não tem nunca quase ninguém no caixa, porque realmente uma ida a um atacarejo desses tradicionais, já se demanda que você vai ficar uma meia hora na fila, porque normalmente são carrinhos bem cheios, é uma logística final ali de compra complexa, né? Então você não tem um caixa rápido no atacarejo para 10 volumes, eu acho que um ou outro tem só. Então, assim, tem muito dessa história de realmente ter o tempo aqui. Hoje você vai fazer uma compra pequena, não compensa você ir num supermercado desse por causa do tempo. E o Lee Peterson falava isso na RF. O que a gente está apanhando hoje é tempo. As pessoas não querem ir no varejo hoje, loja física, por conta do tempo, e o tempo é o determinante de escolha aqui dentro. Esse é o que ele considera o maior inimigo de uma loja física, né, o Lee Peterson. E aí vai uma coisa interessante também, uma reflexão rápida, Caio, que isso também é uma estratégia de algumas marcas de alcançar um público e expandir o alcance da sua imagem, da sua visibilidade como marca. E a gente tem grandes marcas como o Pão de Açúcar, como o Carrefour, que tem as suas operações de mini mercado, tem as suas operações de bairro, o que faz com que ele não perca aquele momento da conveniência, um lugar onde eles podem ter uma margem um pouco melhor, pode ter, claro, o volume vai ser menor, mas você tem uma margem melhor, mas também você não perde aquele cliente. E do outro lado, vocês têm os mercadinhos locais independentes, que também estão buscando ali a sua diferenciação, né? Então tem um mercado aí bem interessante sendo desenvolvido. Cruzando as fronteiras aqui, saindo das fronteiras do Brasil para as fronteiras internacionais, vamos falar de Whole Foods aqui, a matéria que vem da Chain Store Age. O Whole Foods aqui está abrindo a terceira loja em pequeno formato, agora lá em Nova York, na Hell's Kitchen, né, cara? O bairro do Demolidor, né? Pra quem gosta dos quadrinhos, né? Hell's Kitchen é um bairro famoso de Nova York. Temos uma caminhada boa, eu, você e Julemir Machado, no ano retrasado, aí debaixo de neve ali pelo Hell's Kitchen. E embora seja... Não estava quente, estava frio, porque lá a única rua que fica quente nessa época é Kent Street, lá no Brooklyn. Não fala isso, cara. A Kent Street nunca tá frio. Essa é a terceira, a gente visitou a primeira, né, meu amigo? Esse ano ainda, nós fomos na primeira, chamada Daily Store, a do Whole Foods. A gente foi lá e a gente percebeu que ele tem lá na curva ABC da conveniência, né? Ou seja, aquilo que mais vende pro dia a dia. Então ele tem uma área ali dos produtos do dia a dia que vendem bem, mas também tem aquela operação de café, com lanches rápidos, com almoço rápido, aquele prato ali pronto que você come tudo. Então tem essa estratégia, pelo visto. Né, a primeira loja funcionou muito bem, tanto que em menos de um ano eles já estão com 3 lojas na área de Manhattan. Né? Cara, o legal da gente ver é que tudo que acontecia lá fora demorava 5 anos, 3 anos para chegar no Brasil. Né? A gente acabou de falar matérias aqui, tem exatamente esse mesmo estado de espírito que está acontecendo essa exposição do Whole Foods lá nos Estados Unidos, numa cidade como Nova York. Né? As pessoas querem andar menos, as pessoas estão mais dentro dos seus bairros, elas vão menos ao centro. A questão de expansão imobiliária já não permite lojas de maior porte, está sendo cada vez mais difícil você encontrar operações de grande porte hoje. Então o pessoal está indo para operações menores, mais eficientes, que possam vender de forma mais dedicada para aquele consumidor local. E a mesma coisa no Brasil, né, cara? O que a gente acabou de falar do papel do mini mercado e o papel do atacarejo tem tudo a ver com o que a gente está falando que está acontecendo lá. Então isso é para você, varejista aqui brasileiro, que às vezes está parado no tempo, olhando o negócio, não está nem percebendo o que acontece.
de repente tá vendo que tudo que tá acontecendo lá tá acontecendo no mesmo momento aqui e a gente tem que estar de olho no nosso mercado aqui, porque tá evoluindo e rápido, né, Fred? É isso aí. Por isso que a gente traz muito mais informação dos Estados Unidos, né, Caio? Embora a gente já tenha falado, eu fiz até um artigo falando oriente-se, né, pra gente não olhar só pro nosso ocidente, mas olhar também pro que tá vindo do Oriente. Belíssimo, mas mesmo assim, meu velho, o que acontece é que a nossa proximidade aqui e como o brasileiro, de alguma forma, se inspira muito com o varejo americano, então o que acontece lá, a tendência é vir por aqui, né? Então a gente tem muito mais influência do Ocidente do que do Oriente ainda, né? Exatamente. Essa aqui chocou os alicerces da galera apaixonada por inteligência artificial, certo? Mas em algum momento isso ia acontecer, né? Em algum momento isso ia acontecer, né? É mais do que necessário, podemos até estender essa pauta aqui, é mais do que necessário, vem lá da Mashable, né? E a Disney deu uma chamada aqui no pessoal da Midjourney, para não falar um processinho tá rolando debaixo dos panos aqui, ou seja, a Disney, e aqui essa matéria fala da Disney, mas também eu soube que a Warner Brothers, né, também... E a Universal. Então, os concorrentes se uniram para processar o Midjourney por utilizar coisas deixar que as pessoas representem figuras ou momentos sem autorização, ou seja, utilizar imagens dessas marcas, seja desenhos, sejam personagens, aleatoriamente e sem nenhum tipo de autorização por parte dessas empresas. Verdade, tava fácil fazer você vestido de Harry Potter, de personagens da Disney, Darth Vader. Né? Darth Vader, e por aí vai, e os caras bateram pesado nessa conversa exatamente por uma questão de direito autoral. E eu concordo contigo, Fred. Em algum momento isso tem que ser protegido, né? Desde o começo a gente fala, olha, realmente, tem duas questões, né? Tudo que é criado com IA não tem direito autoral. Tá aí o maior exemplo de sucesso da semana passada, a tal da Marisa Mayô, né? Viu nas redes sociais a Marisa Mayô. E, inclusive, teve um baita do bafafá que uma emissora de televisão imitou o personagem. Tecnicamente falando, não tem direito ao personagem. Cada um pode fazer aquilo que quiser, representar. Então, fica meio uma terra de ninguém essas conversas, né? E quando a marca está estabelecida no mundo físico, vamos dizer assim, se eu uso ela numa mídia digital, sim, eu vou ganhar um processo porque eu estou usando uma marca existente representando uma coisa, um personagem existente. Então, tá válido. Tá válido. Aliás... Depois da Marisa Mayô, olha, sinceramente falando, tá? Há uma semana atrás estava maravilhoso ver esse momento do Véu 3, desses vídeos que estavam bacanas. Mas, cara, deu um flood no internet. Só tem isso agora. Parece que só tem isso, só cai esse conteúdo, então já tá. Desculpa até a audiência, Varejo Cast, tá enchendo o saco. De tanta coisa, de tanto vídeo. E assim, tudo muito parecido, né, cara? Porque são programas de auditório de coisas assim absurdas, né? Já vi a da Marisa Mayô, já vi um cara todo meio espalhafatoso também fazendo talk show, mas piada, e o pessoal fazendo aquelas coisas de entrevista na rua, sempre zoando um com o outro, né? Mas, cara, deu um flood, que dá um cansaço muito rápido numa coisa que podia ser bacana, né, cara? Engraçado isso. Claro que isso é uma ruptura interessante, né, Caio? Principalmente para o mercado de criação, né, de criativos e utilização, por exemplo, de atores, de pessoas, ou seja, vamos ver como é que isso vai se comportar, mas isso ao mesmo tempo que é uma oportunidade, é ameaça para algumas categorias, né, para algumas áreas aí do mercado, né, Caio? E tem coisa bacana, né? Quando saiu a tal da Marisa Mayô, e faz parte desse rol de notícias nossas, né? O Magalu foi muito esperto, né, cara? Ele fez uma promoção de Dia dos Namorados, fazendo anúncio de produto usando o personagem. Então, assim, é uma ação muito rápida e que tem que ser feita pelas marcas, às vezes, para aproveitar o hype, é o que a gente fala. Vai lá, aproveita o momento, faz o barulho e acabou. Então, e aí tem um ponto, esse processo, né, que eu acho que, se eu não me engano, a gente já tinha falado um tempo aqui atrás, se eu não me engano, o New York Times ou o Washington Post também, contra o OpenAI por utilizar fontes e bases de dados, né? Isso foi um primeiro momento. Agora, a grande questão, e a gente está num momento aqui no Brasil bem delicado em relação a isso, porque a gente acabou de ver que o Supremo Tribunal Federal chegou à maioria para regulação, aliás, não é nem regulação, para dar responsabilidade para as redes sociais do conteúdo que está lá. Muito bem, isso é super polêmico, né? Eu ainda, né, a gente já conversou sobre isso aqui, eu ainda acho que, por exemplo, um dos pontos seria que todo mundo que tivesse na rede social colocasse lá sua cara e seu CPF, senão você não teria... porque um dos pontos é que as pessoas se escondem por trás de perfis falsos, robôs e tal. Então, se a gente tivesse esses controles de entrada, já diminuiria a necessidade de um controle na saída, né, do que é publicado, por exemplo.
porque muitas dessas pessoas só têm coragem de escrever as palavras de ódio, seja o que for, porque elas estão ali invisíveis, entre aspas. Porque, assim, eu tomei hate algumas semanas atrás, já temas polêmicos ali, de perfis que não tinham exatamente nenhum seguidor, não estava seguindo ninguém, não tinha nem foto. Cara, aquilo só pode ter sido criado com o advento de maldade ou o advento de ser um bot e tal. E foram alguns, né, desses assim, o que me leva a acreditar que realmente tem gente muito mal intencionada por trás disso, às vezes, infelizmente falando, cara. Tem ondas ruins mesmo acontecendo, é fato. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Tá começando a ter um movimento interessante nos Estados Unidos, Fred, né? De acordo com uma empresa que é a Placer AI, uma pesquisa que eles fizeram de shoppings, que o movimento nos shoppings está aumentando, cara. Pelo menos 5% aí, ano por ano, cara. Então, a velha e boa história que tinha uns anos atrás, será que os shoppings vão morrer? Parece que os shoppings estão conseguindo se reencontrar, né? Como lifestyle, e isso está favorecendo o fluxo. É isso mesmo, meu amigo? É isso, e a matéria traz coisas que são consequências de estratégias que foram colocadas lá atrás, mudou de centro de compras para um hub para a comunidade. Realmente aqueles que foram nessa direção, segundo a matéria, estão vendo esse aumento de fluxo dentro dos seus corredores ou das suas ruas, né? Porque tem os street malls e os shoppings, né? Então, por exemplo, o Ridge Hill lá em Yonkers, que a gente visitou, eu tenho acompanhado eles, estão abrindo loja atrás de loja. Se há interesse de abrir loja lá, porque eles estão vendo que aquele modelo está crescendo, está funcionando, que é um modelo de comunidade, onde, né, lembra do tripé deles lá, que é família, entretenimento e compra, exatamente. Então, assim, esse tipo de coisa ajuda demais. Então, a matéria deixa muito claro isso, né? Que quem continua ali no que era o shopping, que é só centro de compras, não tá vendo esse movimento crescer. Eu sempre brinco, o shopping center, a palavra shopping center tende a morrer, né? Cada vez menos o centro de compras, né? E muito mais o centro de vida, centro de vivência, tem vários... Living center. Como é que é? Community center, né? Centro de comunidade. Tem várias coisas ali. Tem um especialista que a gente sempre recomenda para saber mais sobre o shopping center, que é o Luiz Alberto Marinho. Nosso grande amigo Luiz Alberto Marinho, cara. Vamos lá! Continuando aí no Chain Storage, então foi uma boa semana para esses caras aqui, né? A Amazon tá começando a testar, Fred, olha lá, robôs de entrega, mas similares aí aos seres humanos, robôs humanoides para entrega de mercadorias na casa das pessoas. Olha só que legal, cara. Rapaz, eu não sei no que isso colabora, sabe? Assim... É um pouco, eu acho que em algum momento isso vai ser um novo normal. A gente já tá vendo, eu lembro que algumas pessoas começaram, até o Tony, nosso amigo, começou a colocar robô no palco, robôs humanoides. E, cara, eu tava tendo um evento aqui em São Paulo da Feira já tava com robô também essa semana. Então, eu acho que vai ser um comum da vida. Daqui 5, 10 anos a gente vê robô passeando com cachorro. E nós vamos começar a ver umas coisas assim. Talvez daqui 5, 10 anos isso vai acontecer mais fácil. E talvez aquela história de ser humanoide é uma coisa da gente de tentar ter algum tipo de calor naquela conversa, ou ter alguma coisa mais familiar pra gente do que uma caixa com rodinha
levando coisas, sei lá. Do nosso ponto de vista, isso eu falo em nosso nome aqui, porque eu sei que você corrobora, até porque tem um termo seu que eu adoro, que é pirotecnologia. Olhando sobre esse ponto de vista, o que importa é o que ela faz, né? Se é humanoide ou não, mas se o serviço é entregue do jeito que tem que ser entregue. Então, até agora, eu não vi qual é o benefício de ser um humanoide, né? Mas tudo bem. Se for para correr atrás do cara, deixa a caixa, né? E lá nos Estados Unidos tem muito disso, os caras roubam as caixas que ficam na porta das casas, né? Sim, a gente falava que no passado, nossa, lá você pode deixar a mercadoria na porta da casa e ninguém rouba. Bom, tem crescido cada vez mais, até pela situação americana, econômica, social e tudo mais, cada vez mais tem roubos, cara, de mercadoria que fica na porta, né? Tem até vídeos na internet que o cara põe a caixa falsa, que a caixa filma o bandido, né, cara? Já viu isso daí? O pessoal faz uma pegadinha com o bandido, com o ladrão, estoura confete, faz alarme quando estoura uma câmera ao vivo, sabe? Faz umas pegadinhas com o bandido. Pode até ser, vai ver que ele bota a caixa e fica esperando se alguém vai roubar ou não as cruzadas. Vamos ver o que acontece. Mas eu concordo com você, cara. Eu prefiro que chega rápido do que só chega um robô e tudo mais. Se custar mais caro, melhor que não seja. É verdade, exato. Não precisa. Tinha uma matéria nossa aqui na Temu, ou o nosso bom e velho Temu, aqui na Temu, tá ganhando tração no Reino Unido, né, cara? Tá chegando para arrebentar em mais um país, certo, meu amigo? Certíssimo, e é na Inglaterra. Na Inglaterra, a Temu, os britânicos estão, assim, apaixonados pela ferramenta, pela sua relação de custo-benefício, pelos seus produtos, então ela está rampando muito rápido mesmo. Então a aderência ali no Reino Unido está sendo assim muito grande, cara. Então eles estão crescendo bastante. Então imaginar que 81%, por exemplo, dos britânicos, né, que responderam uma pesquisa por lá, disseram que acredita que o que eles compram na Temu entrega mais valor do que os outros marketplaces. E 4 entre 10 britânicos, compradores britânicos, esperam gastar mais na Temu este ano, cara. Então, olha aí. Rapaz, eu acho que assim, o comprador, o consumidor britânico tá feliz. Eu não sei se o varejista britânico ou se a indústria britânica tá feliz com essa conversa, né? Eu tô vendo aqui que 14% também deles estão querendo trabalhar na Temu, né, como venda, como canal, tal, isso é bacana. Como o quê? Como o quê? Como o quê? Não, como sellers. Como sellers. O fato é que sempre a gente é importante olhar, a Temu realmente, onde ela entra no mercado, ela entra para brigar, ela entra para ser competitiva. O grande modelo de negócio deles é preço e promoção agressiva. Quem botou isso no celular sabe quanto eles ficam apitando no celular o tempo todo. Até que você compre, alguma coisa, né? Eles são agressivos nesse momento, dessa maneira. É ver como é que o Reino Unido vai responder ali, né, em termos de indústria e tudo mais. Sabendo que é um varejo bem fechado ali em alguns segmentos e tudo mais, né, meu amigo? Bem tradicional em alguns modelos até. Né? Perfeito. E tem aqui os 3 principais motivos em ordem do britânico preferir a Temu. 60% é preço, em primeiro lugar. 34%, em segundo lugar, é a variedade de produtos. E, em terceiro lugar, os reviews positivos, ou seja, os comentários positivos sobre os produtos adquiridos por lá. A gente for lembrar do review, né, cara? Em tudo que se faz. O que a gente lembra aqui do Lee Peterson, ele falava de 3 elementos que não dá para competir, que é preço, variedade, e ele falava de velocidade. Então, como eu acredito que em lugares como Estados Unidos e Inglaterra, essa questão da velocidade, a Amazon entrega, o Walmart entrega, tanto é que a gente já falou aqui de entrega em 1 hora, entrega antes das 7 da manhã, ou seja, então isso aí já está equacionado, né, em termos de velocidade, então entra aí os reviews positivos como um grande diferencial, né? Isso aí. Mas dessa forma, sempre acreditando que você vai nos dar um bom review de mais um bom episódio, esse Varejo Cast dessa semana. Lembrando você, toda terça-feira tem o Varejo Cast Independências, às quintas tem o Varejo Cast News para você. Um abraço para você que está escutando a gente, esteja no carro, esteja fazendo a tua esteira, esteja fazendo ali a sua caminhada no parque ou na rua, né? O importante é estar com a gente, tá? Então não esquece de dar like nos nossos posts no Instagram. Comentem. No YouTube, ajuda a gente a reforçar os canais que você prefere escutar a gente. Tamo junto e estamos construindo cada vez mais o melhor podcast de varejo do país. Certo, Doc? Certíssimo. Um ótimo final de semana ou uma semana, dependendo de quando você esteja nos ouvindo. E até o próximo episódio. Até mais.
Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.